Se hoje fosse seu último dia, você teria coragem de viver diferente? Para e pensa por 3 segundos. E isso não é só frase de motivação de Instagram. Isso é um tapa na cara que os estoicos te davam há mais de 2000 anos. E olha que curioso. Você tá aí, escutando esse áudio enquanto lava a louça, anda pela rua, ou finge que tá trabalhando. Mas pode ser que amanhã você nem esteja aqui para fazer essas coisas banais. Não acredita? Pois Marco Aurélio, imperador romano, já dizia: você pode deixar a vida a qualquer momento. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Isso soa pesado? Talvez, mas também pode ser o pensamento mais libertador que você vai ter hoje. A real é que todo mundo vive como se fosse imortal. Você acorda, toma café, reclama do trânsito, responde e-mails idiotas, e no fundo acha que vai ter infinitos amanhãs para viver o que importa. Mas, se tem uma certeza, é essa: você vai morrer. Eu também. Todo mundo. E não saber quando é o que dá sentido a tudo. Sabe aquela cena do Fight Club? Quando Tyler Durden coloca a arma na cabeça do frentista e pergunta o que ele faria se fosse morrer. O cara responde que queria estudar veterinária. E depois que sobrevive, ele fica completamente vivo. Porque, de repente, ele entendeu que o tempo é curto. Essa é a essência de viver como se fosse o último dia. Quando você encara a morte, você desperta para a vida. Os estoicos tinham até um nome para isso: memento mori, lembrar que você vai morrer. E não é para ficar deprimido, não. É para você perceber que cada momento vale ouro. Imagina que você acorda amanhã e descobre que só tem 24 horas de vida. O que você faria diferente? Você ia perder tempo se comparando com gente no Instagram? Ia ficar remoendo aquela humilhação no trabalho? Iria gastar sua energia discutindo com desconhecidos na internet? Se a resposta for não, então, por que você faz isso hoje? Nietzsche dizia que a vida é uma sucessão de momentos que exigem coragem. Ele falava: o que não me mata, me fortalece. E se você parar para pensar, vai perceber que é verdade. Olha ao redor. Quantas pessoas você conhece que passam anos vivendo no piloto automático, sempre esperando uma sexta-feira, um feriado, ou a aposentadoria para finalmente se sentirem vivos? E quando percebem que o tempo acabou, querem negociar com o destino por mais um dia. Mas adivinha, o tempo que passou não volta. Isso não quer dizer que você tenha que largar tudo e virar mochileiro, ou que tem que viver em festa todo dia. Viver como se fosse o último dia é viver com presença, é dar valor para o que importa e parar de gastar energia com o que não faz diferença. Quer exemplo prático? Pega o Rei Leão. O Simba passa metade da vida fugindo do passado. Quando ele entende que o tempo não espera, decide voltar e assumir seu lugar. Ele não adia mais quem ele nasceu para ser. Ele para de viver como se fosse imortal. E é ali que ele renasce. Ou o Joel, em The Last of Us. Ele só passa a enxergar cada momento com Ellie como sagrado porque sabe que tudo pode acabar de repente. É quando ele aceita a finitude que descobre o valor real de cada instante. Mas, por que esperar perder tudo para acordar? A verdade é que ninguém quer pensar na morte. Mas quem se lembra dela todo dia, costuma ter uma vida mais autêntica. O estoicismo não é sobre ser frio, é sobre valorizar o presente. É sobre não desperdiçar tempo com raiva, inveja ou orgulho idiota. Sabe aquele ressentimento que você guarda há anos? Se hoje fosse seu último dia, você ia levar ele contigo? Ou ia jogar fora para não perder mais um segundo? Pensa comigo. Se a morte não existisse, nada teria urgência. Você ia poder adiar tudo para sempre. Iria ficar eternamente enrolando seus sonhos. Mas como o relógio está correndo, cada decisão fica mais importante. E essa consciência não precisa ser pesada. Ela pode ser libertadora. Quando você aceita que vai morrer, você também entende que não precisa agradar todo mundo, nem provar nada para ninguém, nem conquistar aprovação para sentir que tem valor. Sabe aquele medo de julgamento que te trava? Ele só existe porque você acha que tem tempo infinito para se arrepender depois. Mas se você soubesse que não tem amanhã, talvez você finalmente tomasse coragem de fazer o que quer. O estoicismo é simples. Você não controla quanto tempo vai ter, mas você controla o que faz com ele. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas nossa opinião sobre elas. Se você vai morrer amanhã, por que gastar energia com opinião alheia? Se liga nessa reflexão. Todo dia que você acorda, você recebe 24 horas. É como se fossem moedas. Você vai gastar elas com o quê? Com ansiedade? Com raiva? Com briga inútil? Ou vai usar para criar algo, amar alguém? Ou simplesmente estar em paz consigo mesmo? Marcos Aurelius falava que você deve viver como se cada ato fosse o último da sua vida.
Imagina se cada palavra que você diz hoje fosse a última que as pessoas iam ouvir de você. Você ia desperdiçar com fofoca? Ou ia escolher falar com gentileza? Quer um exercício estoico poderoso? Antes de dormir, pergunta para si mesmo: se eu não acordar amanhã, o que eu deixei inacabado? E no dia seguinte, resolve isso primeiro. A vida é muito curta para deixar de lado o essencial. Se hoje fosse seu último dia, você teria coragem de pedir perdão? De declarar amor? De mudar de rumo? De parar de se esconder atrás de desculpas? Sabe o Dumbledore, em Harry Potter, ele fala pro Harry: não vale a pena viver sonhando e se esquecer de viver. Essa frase resume tudo. Você pode viver anos, mas se viver dormindo, vai morrer sem ter realmente vivido. Então, começa agora. Enquanto ouve essa voz, escolhe uma coisa que você tá adiando há meses. Talvez seja perdoar alguém, talvez seja começar um projeto, talvez seja dizer eu te amo. Faz isso hoje, como se não houvesse amanhã, porque pode não haver. Se você aprender alguma coisa com o estoicismo, que seja isso. A vida não vai esperar você estar pronto, ela vai seguir em frente, com ou sem sua coragem. Viver como se fosse o último dia, não é viver na pressa, é viver com intenção, com presença, com gratidão. Se você ouviu isso até aqui, parabéns! Você já deu um passo além da maioria. Agora, fecha os olhos por 3 segundos. Pensa no que você faria se o tempo acabasse amanhã. E vai lá. Faz. Sem medo. Sem desculpa. Com o coração inteiro. Porque no final, o que importa não é quanto tempo você teve, mas o quanto você foi vivo enquanto ele durou.